aos nossos convidados, Lazzaroni, um questionamento, e você que é do ramo, fica com a última opinião. Você ouve algumas opiniões, vê quem que de repente está se aproximando do que você pensa, sobre o nosso futebol brasileiro hoje, e dois jogadores especificamente, Neymar e Ganso. A pergunta é, quem é craque e quem é gênio? E ainda o Lucas, do São Paulo. Nós temos aqui opiniões de entrevistados como Zico, Sócrates e Raí. Manda pro ar. Ganso. O Ganso é gênio. O Ganso é gênio? Opa. É gênio. Esse eu queria ter no meu time sempre, porque o Ganso forma time. Eu considero o Neymar como craque já, gênio em potencial. Claro que a gente está no começo, a gente não pode falar que é gênio já. Você já o compararia com o Messi, o Neymar, ou é cedo? Não, muito cedo, mas compararia com o começo do Messi. Eu não faço comparação, eu não gosto. Eu acho que cada um tem o seu estilo. Eu creio pelo que eu tenho visto do Neymar, pelas jogadas que ele faz, pela forma dele se comportar dentro do campo como jogador, eu acho ele um gênio. Sebastião Lazzaroni, a palavra é sua como treinador. Quem é gênio, quem é craque, principalmente entre esses dois, o Ganso e o Neymar, depois de você ouvir essas três opiniões. Eu concordo mais com o posicionamento do Zico. É difícil comparar, mesmo porque jogam em funções diferentes, mas digo que são dois excepcionais jogadores. A gente, no futebol, avaliar a margem de crescimento de um jogador é muito difícil. Eu coordenei muitos anos na base do Flamengo, e isso era extremamente difícil avaliar até que ponto o jogador tem para crescer, porque ele já apresentando em determinado momento da carreira umas qualidades fantásticas. É o caso do Neymar. Primeiro que é atacante, é difícil, é um driblador, é bom finalizador, tem capacidade de mudança de direção, de inventiva, de criatividade, de colocar em pânico a defesa adversária. Então eu acho que esse é um diamante que cada vez mais temos que cuidar. Na verdade, você acha que o Ganso ainda não é, né? Não, eu acho o Ganso um jogador de sintonia fina. É organizador, é jogador de meio campo, é o jogador de um toque, e um toque no futebol é dificílimo. Mas você não concorda com o Sócrates que ele é gênio já, o Ganso? Não, ainda em termos... Eu espero que o Sócrates esteja certíssimo, 100%, porque é o nosso sonho de vê-lo na seleção fazendo as mesmas coisas e a tranquilidade que fez em grandes momentos no Santos. Claro. Então, o nosso sonho é que o Ganso se transforme realmente nesse jogador. Ainda não é. Pelos aspectos físicos. Eu estou te cutucando porque Não, sei que no fundo... Não é cutuco nenhum. Pelo contrário, eu acho que esse é um grande momento para nós, brasileiros. Precisamos de mais. Isso que eu queria falar. Precisamos mais. Eu acho que o Ganso... Porque para você, o material humano que nós temos hoje, para você, tá baixo, né? Tá baixo. Sabia, Kelly? Na opinião do Lazzaroni, o material humano, não sei se vocês de casa concordam, para ele, Lazzaroni, o material humano do futebol brasileiro hoje não é essa safra que todo mundo, muita gente, enaltece como a melhor das últimas Copas. Pelo contrário. Eu acho que primeiro estamos jogando numa correria desenfreada. Isso é falta de jogadores cérebro como o Ganso. Quais são os camisa 10 nos maiores times no Brasil? Maioria estrangeiro. É verdade. Quer resposta maior do que essa? A camisa do Pelé, que sempre, do Zico, do próprio Sócrates, numa fase melhor dele. Mas aí me permita te pegar numa coisa. Aí tem algumas pessoas do futebol, que você conhece, inclusive, pessoas respeitadas, que jogaram futebol, que têm uma opinião... que só deram, aliás, essa opinião, Kelly Dias, aqui no programa Cajuru Sob Controle, e repercutiu, o Rio Grande do Sul tá bravo comigo, eu não tenho nada a ver com isso, os caras que falaram. Presta atenção no que eles vão falar, de quem é a culpa do futebol brasileiro estar assim hoje e da gente não ter muito jogador de criação. Manda pro ar. 2002, com a conquista do título na Ásia, foi introduzida uma escola, né, do Sul nesse país.
né? Então é muito difícil de você mudar. Isso já veio da época de Minelli, quando eles conquistaram o bicampeonato. Uma das semifinais eu perdi com aquele timaço do Fluminense. Foi introduzido o futebol, né, de força, de jogadores que parecem autorofilistas. Eu joguei no Sul 2 anos no Grêmio, e nos treinamentos diários você é obrigado a fazer peso, eu não fazia. Teve cabeça de área aí. Também não vou citar o nome para não ser desagradável, mas eu brincava. Ele passou anos na seleção, ele conseguiu dar 3.870 passos para o lado e 2 para frente. Quer dizer, eu acho que isso não é futebol brasileiro. Mas sou um apaixonado, gosto de ver o bom jogo. E isso, para mim, muitas vezes que eu vejo, é uma grande porcaria. Eles acham que a escola de treinador gaúcho está acabando com o futebol brasileiro, botando um monte de volante e impedindo a criação dos nossos poucos craques. Qual é a sua opinião? Ah, eu discordo. Primeiro que eu tenho a dizer que ninguém tem a fórmula mágica ou a receita de bolo pronta para fazer o jogador. Tenha trabalho, tenha as convicções. Você tem uma escola brasileira que sempre valorizou o passe e a posse de bola com qualidade, mas, é claro, acelerando no momento exato. Sempre tivemos jogadores de frente com a frieza, com a qualidade da finalização, com a criatividade no espaço mínimo e no tempo mínimo, menor possível. E as nossas conquistas sempre foram pautadas e baseadas nessas referências. Nos atacantes, nos homem-gol, seja com Romário, seja com Ronaldo, seja com Pelé, seja com Vavá, sempre. E ganhamos a Copa de 2002 com o Filipão, que é gaúcho, tendo 3 volantes. Aí é uma outra situação de momento. Não acho que não é pela escola, e sim pela carência. Na base, pouco trato com a bola, muito mais a parte física. O próprio Paulo César cita o Minelli como um que incentivou o aspecto físico. Mas o time do Internacional era, talvez, na história do futebol brasileiro, né? Uma das junções ou reuniões de jogadores de altíssima técnica. Claro. E essa é uma virtude ou uma necessidade do treinador para a seleção brasileira, ou para os clubes. Na montagem do seu elenco, você tem que tentar escolher os melhores, que dominem a técnica do jogo, que dominem o raciocínio do jogo e dominem a precisão no jogo. Aí a escola brasileira, com grandes treinadores que não ganharam. E seu amigo e Tele Santana, meu padrinho, como eu, não ganhou, mas que lutava pela preservação